E esse talvez é um dos eventos, Igor, mas não é surpreendente no sentido de que ninguém sabia que isso poderia acontecer, mas é surpreendente o resultado do que aconteceu e a resposta, principalmente, do mundo para isso. E isso muda o tabuleiro geopolítico de uma forma bem interessante. Preocupante e instável, mas é bastante relevante. Porque, assim, o que estava ficando claro é que o Irã era uma potência fraca. Né? Depois dele começar a perder força com as suas milícias, com o eixo da resistência e tal, com Hezbollah, Hamas, Houthis. E aí ter os dois confrontos diretos com Israel em 24 e 25. E aí vinha essa guerra. Tava ficando claro que o Irã era uma potência em decadência. Tá. E que nem Rússia nem China iriam ajudá-lo e não ajudaram. Então não tinha para onde o Irã ir. E ao longo desses 20, 30 anos que se fala sobre uma operação militar para impedir o Irã de ter uma bomba atômica, sempre foi considerado, e isso já aconteceu em outros momentos na história, o Irã já ameaçou e até já fez movimentos de fechamento do Estreito. Então todo mundo sabia que fechar o Estreito era a arma mais poderosa que o Irã tinha. Só que a leitura sempre foi, se o Irã partir para isso, o mundo inteiro vai se mobilizar e vai querer abrir o Estreito, porque o mundo inteiro vai se dar mal. E a novidade nessa história é que o Irã foi lá e fechou o Estreito e o mundo inteiro não se mobilizou. Nada aconteceu e o Estreito permanece fechado. Ou seja, o Irã mostrou que ele consegue fazer uma coisa e o cenário geopolítico permite que ele faça essa coisa sem sofrer as consequências de fazer algo tão drástico. E isso é impensável que pudéssemos chegar nessa situação. E é de muitas maneiras revolucionário, porque é muito grave fechar o Estreito e ninguém conseguir reabrir. A gente tem os Estados Unidos muito incomodado com essa situação do Estreito. A gente tem outros países falando sobre, abre o Estreito aí, não sei o quê, mas de fato, agindo, tem Estados Unidos e Israel. Isso, né? Só. Os outros não agem porque eles são medrosos, porque eles não têm capacidade, porque eles acreditam que o caminho é outro. É uma combinação de coisas que todas essas coisas retratam a realidade geopolítica que a gente vive hoje, que está sendo construída há muitos anos e que a gente tem falado dela há um tempão, falado aqui para você muitas vezes, e que nem todo mundo está conectando os pontos. E a primeira parte, né, parte da explicação. Muitos não têm capacidade de fazer nada. E isso está muito claro. E está ficando muito claro. E ficou mais claro ainda. Porque quando os Estados Unidos estão sozinhos lidando com os problemas, e aí ele fala, eu vou fazer uma coisa. Aí todo mundo fala, isso, vamos junto. Aí vai lá com o bote, o porta-aviões e os botes dos amigos do lado. Desculpa, isso não faz diferença, mas como os Estados Unidos estava tranquilo, né? E estava todo mundo tranquilo, então parecia que estava indo todo mundo e aquilo ia resolver. Agora já não adianta mais ir assim, né? Porque os Estados Unidos está lidando com muitas frentes sozinho, tá com um discurso político diferente, não é tão fácil vender essas coisas. Tem rivais e inimigos como China e Rússia que estão causando problemas muito maiores. O próprio Irã também está causando problemas maiores do que os esperados antigamente. Então, Estados Unidos precisa dos outros, mas aí os outros não têm como ajudar. Então, primeiro ponto. Segundo ponto, os Estados Unidos estão brigando com os amigos, com os aliados. O Trump tem brigado com a Europa. Então, quando o Trump está revoltado com a OTAN, porque a OTAN não está indo lá ajudar a abrir o Estreito, parte da resposta europeia é, mas você quer invadir a Groenlândia. Você quer tomar um território nosso, da gente. A gente não confia em você, nós não vamos entrar nas suas guerras porque você quer entrar. Então, o cenário político deixa a geopolítica mais complicada. E esse é um movimento geopolítico do Trump feito de uma forma específica. Pode até ter validade querer a Groenlândia, mas a forma como ele está fazendo está causando outros problemas em outros lugares.
Os europeus também têm um outro problema que é: eu vou para uma outra guerra lá longe se a Rússia está aqui já no meu quintal, né? Já na minha fronteira, invadindo, e eu não estou nem dando conta de segurar a Rússia. As coisas estão ficando mais à flor da pele, mais evidentes. As falhas, os problemas, está tudo mais tenso. Aí tem uma outra parte que antigamente, sei lá, não agora, mas há uns 20 anos atrás, se fechasse o estreito, a China iria condenar o fechamento do estreito. A Rússia também. Todo mundo, os supostos rivais, né, não iam levar isso numa boa. E dessa vez eles estão adorando que isso está acontecendo. E a China está perdendo? Tá. Mas ela não está nem aí. Porque ela está ganhando no outro lado. E é o que eu sempre digo. Na guerra, você está disposto a perder desde que o seu inimigo perca muito mais que você. Quando o mundo funciona ou gira na ótica geopolítica, não é a ótica econômica que você fala, eu vou perder, então eu não vou fazer aquilo. Na ótica geopolítica eu vou perder porque a minha perda é menor do que o que eu vou causar de perca para o outro. Então, entende? E é isso que nós estamos assistindo. Está muito evidente que está acontecendo isso. Tanto que a China não está nem aí. Ela quer que isso continue. Primeiro, porque é um laboratório para ela testar o que está acontecendo com os drones iranianos. Depois, porque ela coloca os Estados Unidos enterrado, né, atolado no Oriente Médio, longe da Ásia. Um dos porta-aviões que está operando ali saiu da Ásia. O navio anfíbio saiu da Ásia. As baterias antiaéreas que estão tendo que abastecer os países do Golfo estão saindo dos países da Ásia, como Coreia do Sul, Taiwan e Japão. Entendi. E ela vê o Irã mostrando uma força que pode ser útil no momento que ela precise. A Rússia, os ganhos são ainda maiores. O preço do petróleo muito alto, dinheiro para alimentar a guerra, menos capacidade de você entregar munição ou equipamentos para a Ucrânia, porque nós também guerra aqui. Então, menos coisa para a Ucrânia. Faz sentido. O Trump retirou as sanções do petróleo russo para tentar baixar o preço do petróleo. Foi uma das ações que ele fez, foi essa. O petróleo russo, que já está em alto mar, está livre de sanções. Não dá para ser melhor para o Putin isso. E assim, isso está na cara, está escancarado. Está escancarado com o estreito fechado e os Estados Unidos tendo que abrir o estreito sozinho e ninguém nem aí. Isso é um retrato muito real da geopolítica hoje. E aí, vamos transportar isso para a evolução dos cenários que a gente já está assistindo. O primeiro cenário é a Rússia na Ucrânia. E aí a Rússia parte para um segundo fronte. Imagina se a Rússia decide atacar a Lituânia. Isso está na equação, está na conta. Não sabemos quando. Lituânia. A Rússia atacaria a Lituânia com a mesma desculpa que usou para atacar a Ucrânia? Talvez uma operação de false flag, né, bandeira falsa, onde ela dissesse que existe alguma coisa, algum movimento para isolar o território dela, que é Kaliningrado, que é aquele território russo, que é um pedaço da Rússia que está separado do resto da Rússia, que está no Mar Báltico, que está colocado entre a Lituânia e a Polônia. Então, a Rússia movimentaria tropas ali, na Lituânia, falando, cortaram a energia de Kaliningrado, vão tomar Kaliningrado da gente. Eu preciso passar as minhas tropas aqui por dentro da Lituânia para proteger Kaliningrado. E aí ela estaciona as tropas na fronteira da Lituânia com a Polônia. Quando ela faz isso, ela cortou o acesso por terra dos 3 países bálticos com o resto da OTAN. Então ela isolou eles por terra. E aí vai ser muito mais fácil dela fazer uma operação e dominar um deles. Primeiro porque é um país desse tamanho comparado com a Ucrânia, que é o maior país da Europa. Se ela não conseguiu ali...
Mas imagina que ela faça esse movimento que tá no plano ali em algum momento. Pode ser que não execute, mas é um movimento sabido e conhecido e debatido por todo mundo. E a China tem um movimento dela, que é Taiwan. Os dois decidem fazer esses movimentos coordenados, cada um fazendo o seu, meio que perto, e ainda viram e falaram: Irã, fecha agora. Fudeu. Entendeu? Então, assim, tem um agravante maior no fechamento do estreito, que é só os Estados Unidos conseguem abrir o estreito. Isso está evidente com essa situação de agora. Entendi. Se os Estados Unidos vai ter que lidar com a Rússia se movimentando na Europa, com a China se movimentando na Ásia, e aí o Irã vai lá e fecha o estreito, aí não dá. Especialmente porque, como a gente tem falado aqui ao longo do programa e tem falado ao longo dos outros também, a OTAN e a Europa não têm capacidade de ajudar os Estados Unidos. Então, numa situação dessa daí, num cenário que eu gosto que você está descrevendo, não tem que frente que os Estados Unidos defenderia nesse caso aí. Isso né? significa o seguinte: o eixo das ditaduras que vinha enfraquecendo por quê? Maduro perdeu. Meio que Venezuela está trocando de lado gradativamente. Tudo está caminhando para um lugar mais propício para os Estados Unidos. O Irã estava numa descendência. Hamas perdendo, Hezbollah perdendo, Houthis quietinho, o Assad na Síria caiu, dois confrontos contra Israel, um atacou as instalações nucleares, agora essa guerra. E aí, então, ia perder o Irã, provavelmente. Aí o eixo das ditaduras estava reduzido, né? Tava a Rússia, só a China e a Coreia do Norte. A capacidade do Irã ter resistido, sobrevivido, o regime ter sobrevivido e ele ter conseguido fechar o estreito, o eixo das ditaduras ganha um outro trunfo, uma outra cartada maior do que só o Irã ser parte do eixo das ditaduras e ser capaz de fazer ataques terroristas com as suas milícias ou com seus aliados regionais. Ganha uma dimensão muito maior e muito importante para um movimento desses países, caso esse bloco decida agir. Enquanto o outro lado briga e os europeus são incapazes de ir lá e falar: eu vou ajudar a abrir o estreito. E aí tem um detalhe interessante. Há poucos dias atrás, o Irã lançou 2 mísseis contra Diego Garcia, que é uma ilha britânica americana que está localizada no meio do Índico, do oceano. E tem uma das maiores bases britânicas americanas ali, que é uma base que abriga os bombardeiros mais poderosos, os B-2, os invisíveis, e submarinos. E até então essa base não tinha sido usada. Nas outras guerras no Afeganistão e no Iraque, ela sempre foi usada. E não tinha sido usada contra o Irã, porque os ingleses falaram: não vamos permitir que os americanos usem. E aí os ingleses mudaram de ideia e permitiram. E aí o Irã atacou. Só que a distância dessa ilha para o Irã é por volta de 4.000 quilômetros. Até hoje, todo mundo acreditava que o Irã tinha mísseis com um alcance de 2.500, 3.000, algumas modificações, talvez 3.200. Chegava até um pedacinho do começo ali da Europa. Com 4.000 quilômetros de alcance, ele chega em Londres, Paris, Berlim, todas as capitais e todos os países da Europa. E esse seria um agravante para falar: e aí, Europa? O que você vai fazer? Você não vai fazer nada? E, dado todo esse cenário que eu estou descrevendo, provavelmente a Europa não vai fazer nada. Mas mostra uma vulnerabilidade também que a Europa tem com a ameaça iraniana e que ela está ignorando. A Europa está deixando os Estados Unidos usar as bases, né? Na Alemanha. A Espanha é o único que não está deixando, mas Portugal, França, Alemanha, Reino Unido, todos estão deixando usar agora as bases para reabastecimento e tal, o que faz uma bela diferença para os Estados Unidos. Mas ainda assim é tímido e
Tudo bem, o que mais que a Europa pode fazer além disso? Não muito mais. Isso está evidente. Então essas coisas elas estão vindo à tona, elas estão ficando claras. Está ficando claro que não dá para você travar uma guerra com um país que tem um enxame de drones de $30 mil e você tem que construir míssil de 4 milhões. Está ficando claro que se você consegue manter a capacidade de produzir esses drones num bunker subterrâneo, você continua a guerra. Está ficando claro algo que todo mundo já sabia, mas talvez, né, a guerra aérea ela tem limitações. Entendi. Depende dos objetivos ainda mais que você quer, se é derrubar um regime. Hoje, se não derrubar o regime iraniano, e isso é bem sério, o Irã vai ser obcecado por construir uma bomba atômica. E ninguém vai parar o Irã. Olhando do ponto de vista do Irã, fazendo análise dissuasória, estratégica iraniana, o Irã errou. Onde ele errou? Ele quis perseguir uma estratégia para construir a bomba atômica aonde ele ia... ele adotou o que a gente chama de tática salame. Você corta uma pequena fatia, aí você fala assim, fiz isso. Aí você fala, tá, eu não vou atacar ele porque ele fez isso. Aí passa um tempo, ele fiz um pouquinho mais. Você fala, tá, não vou atacar ele porque ele fez mais isso. E ele foi caminhando, dando pequenos passos para não provocar uma reação, mas ele foi comunicando esses passos. Ao longo de 30 anos. Isso. Né? E essa comunicação permitiu que o Ocidente pudesse ir medindo o nível e a gravidade, os Estados Unidos principalmente, o nível e a gravidade da ameaça iraniana. Ele não escondeu isso totalmente. Porque ele tinha um jogo diplomático que ele queria fazer. Não, eu não estou construindo bomba. Uhum. Então ele falava, não, em tempos ele permitiu que inspetores entrassem. Quando ele fez o acordo com o Obama, ele permitiu. Quando eles entraram, eles mapearam esses inspetores muito mais, entenderam o quanto que o Irã tinha de material enriquecido e em que nível. E isso, né, já deu uma informação muito mais valiosa. Falou, esses caras estão chegando muito perto de ter a bomba. De poder ter a bomba. E ele queria dizer, ou ele queria chegar muito perto e falar, não, eu não quero ter. Mas eu quero estar muito perto. Ele queria ir com um jogo dúbio até o último minuto. Só que isso foi um erro. Esse não foi o jogo da Coreia do Norte.